Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, estamos juntos mais uma vez aqui no Palavra de hoje e eu quero deixar esta dica para você: leia a palavra de hoje todinha, amém? Hoje nós estamos fazendo a leitura de Ezequiel, capítulos 16, 17, 18 e também do Salmo 35. E eu quero então destacar algo, não é, que Deus trouxe ao meu coração dentro desta leitura, que está em Ezequiel 18, no versículo 26. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, a receber entendimento para a glória de Deus. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Às vezes nós já ouvimos, às vezes nós cremos, e às vezes a nossa alma ela quer crer, não é, que ali, tomando Jesus como Senhor e Salvador, podemos fazer o que a gente quiser, que no final a gente vai ser salvo. Ou então a gente começa a acreditar, não é, em situações em que vão dizer que uma pessoa que nasceu predestinada a ser salva, ela pode fazer o que ela quiser, que ela vai ao final ser salva. Mas na verdade nós entendemos, não é, que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, não é, nós entendemos que Ele provou o amor dele na cruz do Calvário, quando ainda éramos pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Nós entendemos que ali, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que ali Ele nos justificou, ali Ele nos tornou justo, ali Ele rasgou o escrito de dívida que havia sobre nós, e isso está na palavra, não é? Dívida essa contraída lá com Eva e com Adão, que é a dívida de pecado. Então nós passamos a ser os justos, ou seja, aqueles que são justificados, entramos no corpo de Cristo. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que aquele que recebe Jesus, ele então se torna filho de Deus, ou seja, ele entra, não é? Entra para o reino e entra para o corpo de Cristo, sendo a igreja, ou seja, ele passa a ser justo, e a partir dali começa uma caminhada de buscar ao Senhor, de seguir em conhecer, de congregar, de ouvir a palavra de Deus, de principalmente, não é, praticar a palavra, de servir ao Senhor, ou seja, estar num corpo, não é, o corpo no qual Jesus é o cabeça. E hoje nós lemos aqui em Ezequiel, embora esteja no Antigo Testamento, mas precisamos entender que é um livro profético que trata de coisas que aconteceram, trata de coisas também que irão acontecer, e nós lemos aqui em Ezequiel 18, verso 26. Eu peço que você agora tenha todo o entendimento, o Espírito Santo está entregando para a gente agora entendimento. Diz assim: desviando-se o justo. Quem é o justo? O justo é aquele que já foi justificado, ele já entrou, ele faz parte do corpo. Mas a Bíblia dizendo aqui, desviando-se o justo da sua justiça, desviando-se o justo da prática, porque a palavra diz: buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, desviando-se da justiça e cometendo iniquidade, que é pecado repetitivo, pecado consciente. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 2, que essa iniquidade, esse pecado consciente e repetitivo, ele então faz com que haja separação entre homem e Deus, o nosso Pai. Morrerá por causa dela, na iniquidade que cometeu, morrerá. Então aqui está dizendo que a iniquidade, quando ela não é confessada, quando ela não é deixada, ela vai gerar morte, mesmo naquele que já foi justificado. Porque, irmãos, lá na glória, no céu, não vai entrar pecado. Então, se eu não me arrependo e deixo, a Bíblia diz que é aquele que confessa e deixa. Então, precisa ter esse tempo de confessar, mas também de abandonar o ato do pecado. Qualquer pecado é pecado, o pecado da mentira, o pecado do engano, pecado é pecado. Pecado é errar o alvo. E a palavra diz em Romanos, 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus ou estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado
é a morte. E aqui no capítulo 18 está dizendo que a responsabilidade, ela é pessoal e ela é individual. No verso 20 desse mesmo capítulo diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Está dizendo, é individual, cada um é responsável, não é, por si mesmo. No versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Ele está falando, se o justo, aquele que é corpo, aquele que é membro do corpo de Cristo, aquele que conhece Jesus, entregou sua vida para Jesus, se ele fizer do mesmo jeito, se ele agir da mesma forma que os que ainda não entregaram, ele vai viver? É isso que está perguntando aqui. De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. É isso que está dizendo. A Bíblia, ela não abre espaço para a gente viver no pecado. Se você lê as cartas de João, se você vê aquilo que Jesus falou com aquela mulher, ele disse, vá e não peques mais. Depois do encontro que ela teve ali com ele, né? Ela teve com ele, juntamente com aqueles que queriam acusá-la, apedrejá-la, Jesus então diz para ela, vá, porque aqui eu não estou te condenando, mas... porém, todavia, contudo, não peques mais. Hoje, às vezes, queremos viver na casa de Deus, servindo a Deus, lendo a palavra, mas levando uma vida de engano, uma vida de pecado e achamos que está tudo certo, está tudo bem, que Deus perdoa mesmo. Às vezes nós até falamos, eu vou fazer isso, mas que Deus me perdoa. Não, Deus não perdoa antecipadamente. E Ele perdoa a quem Ele quer e a quem se arrepende. Então, se você não vai se arrepender, ou não tem garantia que vai se arrepender, não peça perdão antecipado por algo que você vai fazer. Se você já conhece a Deus, não há margem para viver pecando, não é? Porque aquele que vive pecando, ele nunca conheceu ao Senhor, embora essa é a verdade, não é? Então eu tenho que entender isso, não é? E ele fala aqui no versículo de número 30, portanto eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Mas como que eu vou me livrar? Olha, tome posse da palavra que diz que o Senhor Jesus levou sobre ele as transgressões. A palavra que diz em João 1,29 que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Olha, entregue a sua vida para Jesus e você será liberto. Viva a vida de Deus e você vai receber a vida dele abundante em sua vida. Não há desculpas para viver no pecado. Não há desculpas para viver pecando. Nós somos sujeitos a um erro. É isso, sujeito ao pecado. Pode ser que aconteça, e se caso acontecer, nós iremos precisar de arrepender, pedir perdão e seguir uma caminhada em linha reta. Eu não estou dizendo que ninguém peca, eu estou dizendo que não pode estar no nosso projeto, no nosso plano. Tem pessoas que vivem neste plano, eu vou errar, eu vou pecar, eu sou pecador mesmo. Então ele começa a viver uma vida de pecado. Você sabe aqui o que estava acontecendo. O povo estava no cativeiro. Aqui por quê? Por causa de pecado. Lá no templo, lá na Babilônia, lá servindo ao Deus da Babilônia, lá com todas as situações, não é? Mas o Senhor, ele tem outro propósito e outro plano. Ele diz no versículo 31, capítulo 18, lançai de vós todas as vossas transgressões. Está esperando o quê? Com que transgredistes e criai vós coração novo, é Ele que dá, e espírito novo, é Ele que dá. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ele está dizendo isso, não é? Que nem todos vão viver. Ele está falando, convertei-vos e vivei. Pai, que esta vida venha sobre todos nós e sobre aquele que me ouve agora, que cada um se arrependa e viva a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e até o próximo. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.